Olá pessoal, vamos agora resolver mais uma questão de dilatação linear. Vou ler o texto aí para vocês. A figura a seguir mostra uma esfera de aço de 50,1 milímetros de diâmetro apoiada no anel de alumínio, cujo diâmetro interno é de 50 milímetros, ambos a mesma temperatura. Qual o acréscimo de temperatura que esse conjunto deve sofrer para que a esfera passe pelo anel? Dados: coeficiente de dilatação linear do aço igual a 1,08 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, e o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a 2,38 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Abaixo nós temos uma figura, com a representação do desenho que representa o problema, a esfera de aço e o anel de alumínio, e atualmente a esfera não está passando por ter 0,1 milímetro de diâmetro maior que o diâmetro do anel de alumínio. E os itens aí a ser marcados: letra A 72 graus Celsius, letra B 98 graus Celsius, letra C 116, D 132 ou letra E 154 graus Celsius. Então, voltando para cá, eu tentei representar o desenho aí do problema e botei as informações principais do nosso problema aí. Vamos analisar antes de começar a resolver o problema e o que ele quer da gente. Então, ele falou que tem uma esfera de aço e um anel de alumínio. E, atualmente, a esfera não passa por esse anel. Óbvio, porque ele falou que o diâmetro da esfera de aço é 50,1 milímetro. E o diâmetro do anel de alumínio é 50 milímetros. O que é o diâmetro? Uma circunferência. O diâmetro é o segmento que passa pelo centro, parte de uma extremidade da circunferência, passa pelo centro e chega na outra extremidade. É 2 vezes o raio. Então o diâmetro é esse. Se esse anel aqui possuir o mesmo diâmetro da esfera, ela vai passar. Então, atualmente não passa porque é um pouquinho menor que o diâmetro da esfera. O diâmetro desse círculo aqui do anel de alumínio, ele é 0,1 milímetro menor do que o diâmetro da esfera. Se o diâmetro da esfera for igual ao diâmetro do anel de alumínio, a esfera vai passar justamente naquele círculo ali. Ok? E as informações que ele deu é o coeficiente de dilatação do aço e do alumínio, ou seja, é o coeficiente que indica o poder de dilatação desses materiais. Olhando para os números, quem é que se dilata mais aqui? É o alumínio. Ele tem 2,38 e o aço é 1,08. Ou seja, se eu variar a temperatura, aumentar a temperatura, o alumínio vai se dilatar mais. E é justamente o que eu preciso. Eu quero que esse diâmetro aumente mais, até igualar com esse. Porque quando igualar, aí sim a esfera vai passar, que é justamente o que ele quer. Ele quer saber o seguinte: quanto que eu tenho que variar de temperatura para que a esfera passe por esse anel aí. Tá bom? Já vimos que o alumínio dilata mais que o aço, então se eu aumentar a temperatura, vai passar aí. Mas quanto que eu tenho que aumentar de temperatura? Então vamos analisar. Eu botei o comprimento inicial do aço e alumínio, mas é o diâmetro inicial dos dois. Diâmetro inicial do aço e diâmetro inicial do alumínio. E quando a esfera passar, o momento que ela passar, o que podemos concluir? Que o diâmetro final, comprimento final da esfera e do alumínio vão ser iguais. Então, resumindo, eu quero achar a temperatura, quanto que eu tenho que variar de temperatura, para que o diâmetro final, o comprimento final do aço e do alumínio sejam iguais. O comprimento final do diâmetro do anel de alumínio e do diâmetro da esfera sejam iguais. Tá? Então eu quero achar o ΔT para que o comprimento final do aço seja igual ao comprimento final do alumínio. E o que é o comprimento final?
O comprimento final é o comprimento inicial mais a variação. Então, o comprimento final do aço, por exemplo, é o comprimento inicial do aço mais a variação do aço, ΔL do aço, quanto que ele variou de tamanho. E o que é o comprimento final do alumínio? É o comprimento inicial do alumínio mais a variação linear do alumínio. Tá? É o inicial mais o quanto que variou. Do alumínio, é o inicial mais o quanto que variou. Tá? Até agora, normal. Essas informações lhe deu. Comprimento inicial do aço é 50,01. Perdão, 50,1. ΔL do aço. Né? Podemos encontrar a variação como? Através da nossa fórmula. Qual que é a fórmula? ΔL é comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do material, vezes a variação de temperatura. Então vou trocar o ΔL por isso aqui. Tá? Só que como é do aço, o comprimento inicial vai ser do aço e o alfa vai ser do aço. Tá? Então L do aço, L inicial do aço, vezes alfa do aço, vezes ΔT. Tudo isso é igual. Comprimento inicial do alumínio, que é de 50, mais a variação do alumínio, que vai ser o comprimento inicial do alumínio, vezes o alfa do alumínio, vezes o ΔT. Então, mais o L0 do alumínio, vezes o alfa do alumínio, vezes o ΔT. Vou espremer aqui, senão não dá não. Ok. Então, vamos continuar. 50,1 mais comprimento inicial do aço, de novo, 50,1. Alfa do aço, 1,08 vezes 10 a menos 5. Vezes ΔT. É igual a 50 mais comprimento inicial do alumínio, 50 vezes 2,38 vezes 10 a menos 5. Vezes o ΔT. Tá? Vamos melhorar esse trem aí. Eu só quero o ΔT, ó, é a única variável da minha equação toda. Então, vou passar esses dois termos para o lado de cá, né, que são termos que têm a variável. Lembrando, o que separa um termo do outro é o sinal de mais ou menos. Aqui é tudo multiplicação, ó. Tá? Então, esses dois termos vão passar para o lado de cá. E deixar esses dois números para o lado de lá. Tá? Então, esses dois termos, ó, vou deixar do lado de cá, ó, 50,1 vezes esse número, 1,08 vezes 10 a menos 5, ΔT, mais 50 vai passar menos 50. Mudou de lado, muda o sinal. Menos 50 vezes 2,38 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT é igual. Esse 50 já estava do outro lado, permanece, mais 50,1 passa menos 50,1. Bom, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Calculadora. 50,1 vezes 1,08. 50,1 vezes 1,08. 1,08. Isso é igual a 54,108. 54,108 vezes 10 a menos 5 ΔT menos 50 vezes 2,38. 50 vezes 2,38 é igual a 119,108
repetindo, 50 vezes 2,38 igual a 119. Vezes 10 a menos 5, ΔT. 50 menos 50,1 dá menos 0,1. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta de subtração, né? E olha, essa parte aqui é igual nos dois, ó. Ok? Então o que eu posso fazer? 54,108 menos 119 disso. 54,108 menos 119. Eu vou encontrar menos 64,892 vezes 10 a menos 5, ΔT. Tá? Isso menos isso deu menos 64. Tá? Essa parte, como é igual, eu repeti. Ou seja, 54 disso menos 119 disso dá 64 disso. Tá? Igual a menos 0,1. Vamos eliminar esse 10 a menos 5? O que é esse 10 a menos 5? Para eliminar, eu tenho que aumentar 5 casas aqui. Então, em compensação, eu vou diminuir 5 casas lá de cá. Tá? Então, diminuindo 5 casas lá de cá, ó, 1, 2, tem que caminhar mais 3, né? Então, vai ficar menos 0,123, 64,892. Vezes ΔT, a menos 0,1. Olha aí. Repetindo, isso aqui está naquelas primeiras aulas que trabalhamos notação científica, para eliminar essa potência de 10, para que aqui fique 0, tenho que aumentar 5 casas. Em compensação, tenho que diminuir 5 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Foi aquele macete que a gente trabalhou. Uma equação simples do primeiro grau, aqui está negativo, multiplica toda a equação por menos 1 para ficar positivo. Né? Aqui fica mais e aqui fica mais, vamos repetir. E agora, como esse número está multiplicando ΔT, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar ΔT é igual a 0,1 dividido por 0,00064,892. Tá? Então vamos calcular. Zero aqui, ó, 0,1 dividido por 0,30 64,892. Isso vai dar 154,10 graus Celsius. Aproximadamente, né? Porque tem um monte de números aí na frente. Então, vou botar aqui o sinal de aproximadamente 154,10 graus Celsius. Essa é a resposta. Quanto que a temperatura tem que variar, né? Quando ela variar essa temperatura aqui, o diâmetro dos dois vão se igualar e aí sim a esfera vai passar por esse anel de alumínio. Tá? Então, resposta dessa questão, 154,1, né? Ele deve ter pedido o valor aproximado. É o valor que mais se aproxima, a letra E, 154,1. Então, resposta, letra E.